Voltamos com o programa Ponto de Vista. Estamos aqui com o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, Rafael Alcântara. Procurador, um dos momentos mais visíveis dessa atuação é quando há um caso em que o caminho chega à questão da lei ficha limpa, né? Muitas vezes a questão da inelegibilidade. O quanto foi importante, numa análise geral do direito, numa análise geral do que acontece no Brasil, o estabelecimento dessa lei, essa fiscalização aos gestores que foram apontados como maus gestores? A lei da ficha limpa eu considero uma conquista muito grande da sociedade brasileira. Ela veio aperfeiçoar muito o nosso sistema democrático, colocando balizas ali, filtros para barrarem candidaturas inidôneas de pessoas que já tiveram a oportunidade de prestar um serviço à sociedade e não se saíram bem, cometeram algum ilícito, algum ato de improbidade e por causa desse julgamento acaba já com condenação, que a lei da ficha limpa para aplicar inelegibilidade, ela exige não só condenação, mas condenação por órgão colegiado. Então é uma pessoa que já tem um juízo de culpabilidade já demonstrada por um órgão, um tribunal colegiado. Esse tribunal pode ser judicial ou pode ser um tribunal de contas. Os tribunais de contas, os julgamentos dele quando julga a prestação de contas do gestor e reprova a prestação de contas por algum ilícito grave, ela gera sim a inelegibilidade. Tivemos, porém, um retrocesso no entendimento jurisprudencial recentemente. Por quê? Na questão do prefeito ordenador de despejo. É porque existem dois tipos de prestação de contas e cada prestação de contas dessa recebe um tratamento, uma deliberação diferente do Tribunal de Contas. Existem as prestações de contas anuais de governo, que é mais ou menos o que é uma prestação sobre a observância da lei orçamentária, de todos os índices ali constitucionais de aplicação do mínimo na saúde, na educação, dos limites estabelecidos na lei de responsabilidade fiscal. É uma avaliação mais macro da gestão governamental. Nesses casos, não compete ao Tribunal de Contas julgar a prestação de contas. O Tribunal de Contas analisa e emite um parecer prévio, que apenas recomenda ou a aprovação ou a rejeição dessas contas. Mas essas contas de governo, como elas são aspectos mais macros de planos de governo e de um contexto macroestrutural e econômico, ela é julgada pelo Poder Legislativo. As contas do governador, as contas de governo dele recebem parecer prévio e esse parecer prévio, conforme pela aprovação ou desaprovação, é submetido à Assembleia Legislativa e a Assembleia Legislativa, por meio do seu plenário, os deputados vão decidir se acatam ou não esse parecer do Tribunal de Contas para aprovar ou rejeitar as contas do governador. Isso há 6 anos que isso acontece? Isso acontece desde 88, ou deveria acontecer. Ou deveria acontecer, né? Acontecia sem um Ministério Público, né? Certo. Acontecia porque o Ministério Público foi instituído só em 2011, mas antes o tribunal funcionava de forma irregular, sem um Ministério Público, mas fazia o seu trabalho de emitir o parecer e enviava à Assembleia Legislativa. Agora, as prestações de contas já tem um elemento a mais, que é a análise do Ministério Público de Contas, que influencia bastante no julgamento. Mas pode ser desconsiderada, caso... Pode, caso são instâncias totalmente independentes. A deliberação do Ministério Público, do Tribunal de Contas, pode ser num sentido diverso da do Parlamento. A gente teve no ano passado uma eleição municipal. Teve algum efeito a apreciação do Ministério Público de Contas na questão municipal, em termos de avaliação, de inelegibilidade, sabe dizer? O efeito foi pequeno, porque acaba que essa lista de inelegíveis ela é remetida pelo Tribunal de Contas.
E o nosso Tribunal de Contas, aí a gente faz uma crítica, infelizmente é a realidade, ele julga muito poucas prestações de contas. Então, esse julgamento diminuto acaba resultando numa lista de inelegíveis reduzida. E isso não tem um reflexo tão grande nas eleições. Isso porque o número de conselheiros é baixo? Não, não. É uma falha de funcionamento mesmo. Existe uma anomalia que a gente já expôs ali no tribunal. Ele se debruça muito sobre análise de contratos e licitações e priorizando esses processos e em detrimento das prestações de contas. Mas esses processos individuais de contratos e licitações, no meu ponto de vista, no ponto de vista do Ministério Público também como um todo, eles são menos relevantes. Claro que dependendo do volume de dinheiro ali, do grau da ilicitude ali, se for grave, da suspeita, aí deve ser dado um tratamento prioritário. Mas o carro-chefe, o tipo de processo prioritário das Cortes de Contas são as prestações de contas. É nelas que vai analisar a gestão como um todo e não apenas um fato isolado, um determinado contrato ou uma licitação. E aqui o funcionamento da Corte de Contas alagoana, as gestões estão, a anterior se esforçou bastante, a atual creio que deve ir no mesmo sentido, está tentando mudar essa cultura, trabalhar mais em cima dos processos de prestações de contas do que processos individuais de licitações e contratos. E então esse defeito de funcionamento acaba gerando um reduzido número de julgamento de prestação de contas. E esse reduzido número impacta na lista de inelegíveis, que acaba sendo reduzida. Quando você compara com outros tribunais de contas, são listas extensas. A do Tribunal de Contas da União, então, é uma lista enorme, traz milhares de gestores condenados e, a princípio, que podem ter a sua elegibilidade afastada. Então, é algo que a gente trabalha para corrigir ainda lá e é preciso fazer isso quanto antes. Muitos denunciados, processados, condenados, reclamam que tipo uma segunda instância ainda seria muito em cima, deveria ser transitada em julgado. Você concorda com isso? Não, eu acho que não é preciso o trânsito em julgado. A lei da ficha limpa ela já foi bastante sábia, foi moderada no sentido de exigir o julgamento de um órgão colegiado, ou seja, no nosso sistema, principalmente judicial, os órgãos colegiados costumam ser a segunda instância. Então, já passa-se ali, é preservado o direito ao contraditório, à ampla defesa como um todo, até inclusive a oposição de recursos para esse colegiado, que ali é um julgamento diferente do juiz de primeira instância, que é só uma pessoa no colegiado. A tendência ao debate ser maior e a análise do processo ter vários enfoques. Então, ao estabelecer a condenação por órgão de segunda instância, creio que a lei da ficha limpa foi bastante moderada e sábia. E para qualquer sistema judicial que a gente verifica no direito comparado de outros países, nenhum país evoluído, nenhum país considerado desenvolvido de primeiro mundo, exige-se para a aplicação de alguma sanção o trânsito em julgado como a última instância, o último recurso cabível. Não, muitos sistemas, principalmente questão penal, já admitem a execução provisória da pena. Alguns países até em primeira instância, né? De certa maneira. A depender da legislação, em alguns casos, tipo de crime, tipo de procedimento já responde todo o processo, inclusive responde o processo até antes da condenação, responde todo o processo em cárcere. Evita também a quantidade de ações protelatórias? Sim, porque no anterior entendimento do STF, que entendia que deveria exaurir todos os recursos, acaba que a defesa tende a ser apenas protelatória, quando vê que no mérito não conquistou a absolvição,
traça como estratégia principal para evitar a execução da pena a interposição de diversos recursos. E nosso processo judicial, tanto civil como penal, ele é bastante pródigo em questão de recursos. São recursos infindáveis aí, instâncias outras também diversas. Então acaba, apesar da pessoa ter contra ela uma condenação, acaba que não tem nenhum efeito prático, e isso gera uma sensação muito ruim de impunidade perante toda a sociedade. Isso fragiliza a norma, fragiliza o nosso conceito de justiça e as instituições como um todo, e fomenta a prática de novos crimes. Então, em novos ilícitos também, no âmbito administrativo e civil. Então, no nosso entendimento, esse viés, tanto da lei da ficha limpa, que exige a decisão de órgão colegiado, como o novo entendimento do Supremo Tribunal Federal com relação à execução provisória de condenados em segunda instância, entendemos que ele se aproxima mais do ideal de justiça perseguido pela nossa Constituição e por toda a sociedade, e vem aí a contribuir para o nosso progresso como civilização como um todo. Tem alguns prefeitos que costumam dizer que, olha, eu não tenho nada a ver com isso, foi meu secretário só que fez isso. É comum esse tipo de argumento? Já é algo refutável nesse sentido? Depende do caso. A gente se depara, tem que analisar casos a casos. É possível que alguma irregularidade tenha sido cometido alheio ao conhecimento do prefeito. Algum desvio, algum ato de corrupção tenha ocorrido nas instâncias menores da administração, ali em instâncias iniciais ou intermediárias com o secretariado, e isso não tenha, o prefeito não tenha tido participação nem conhecimento desse fato. Isso tem que analisar caso a caso, mas na grande maioria das vezes o que a gente verifica é a figura do que eu falei do prefeito ordenador de despesa. Por ser prefeito, alguns municípios, a maioria dos municípios alagoanos, são muito pequenos, não tem uma estrutura grande administrativa, então acaba centralizando na figura do prefeito toda a execução de atos de despesa. E por ele ter uma participação direta e o controle sobre todos esses atos de gestão, até dependendo do próprio viés do gestor, pode ter um viés mais centralizador, ele participa e toma conhecimento de tudo, e isso acaba coincidindo do conhecimento, da participação ou conhecimento dele. Mas, como eu falei, tem que analisar cada caso diferente. Maceió, Arapiraca, onde os secretários tendem a ter uma autonomia maior, é possível que ocorra ilícito sem a participação e conhecimento do prefeito. Sim. A gente vai para mais um intervalo. Na volta, como está a orientação aos novos prefeitos que tomaram posse esse ano? A gente volta já.